Métodos anticoncepcionais reversíveis de longa duração é nosso tema hoje para aquela mulher que pensa no planejamento familiar, né, que não quer ter filho agora. Como que ela pode fazer? E o que a gente sabe é que, pelo menos, né, da minha época, era muito forte as pílulas anticoncepcionais, né? E o nosso grande medo era esquecer de tomar, né? E aí, naquele mês que a gente esquecia de tomar, era aquele desespero, né? E aí, vai descer a menstruação ou não? Tô grávida. É sempre aquele sufoco. Só que hoje a gente tem outros meios que a gente não precisa mais se preocupar em esquecer ou não a pílula, né? Então, eu estou aqui com a doutora Ana Carolina, que vai falar um pouquinho pra gente sobre esse tema, para as mulheres que estão assistindo, para que elas possam pensar e ter novas alternativas de escolha, né? Obrigada, doutora Carol, por estar aqui presente pela primeira vez no Pelo Amor de Deuses. Vou te pedir para você se apresentar, né? Sua primeira participação aqui, tô muito feliz. Obrigada. Obrigada, Claudinha. Eu que agradeço o convite. Já estávamos combinando há um certo tempo. Sim. E deu certo hoje. Isso, é muito bom. Bom, eu já conheço a Claudia há um tempo, né? Porque já trabalhamos juntos em equipe de parto. Sim. Eu sou ginecologista e obstetra aqui da cidade de Ribeirão Preto. Trabalho aí com o público feminino, com os casais, né? Tanto na obstetrícia, que é a nossa paixão, trabalho de parto, pré-natal, mas também acho que é super importante a gente falar de qual momento que a gente quer isso, né? Somos mulheres aí modernas, profissionais, bem colocadas no mercado de trabalho, e isso é algo que a gente tem que pensar e nos planejar. Sim, com certeza, né? A nossa geração é uma geração que as mulheres, elas vêm primeiro para o profissional para depois pensar nos filhos, né? E a gente, em até um episódio nosso, a gente falou muito sobre isso, como a maternidade muda os planos. Com certeza. Né? Então, planejar isso é muito importante, né? Com certeza. Eu acho que a gente tem nosso caminho e, graças a Deus, né? Assumindo mais o nosso papel diante de todas as multifunções que a gente pode desempenhar. Mas naquele momento que ainda a gente julga, a gente acredita que não é o momento, ou eventualmente a gente não está com um parceiro que a gente acredita que vale a pena, né? A gente tem que pensar nos métodos aí contraceptivos. Sim. E como a Claudinha colocou, no passado, talvez lá na época, na geração das nossas mães, né? Que se iniciou o anticoncepcional também não é tão antigo, né? Talvez ali da década de 70, 80, né? Pílulas que eram de alta dosagem, né? Então, quem nunca escutou falando, tomou pílula, engordou, a minha mãe engordou, a minha avó engordou, enfim. Então, ela já veio com essa questão, talvez muito relacionado à questão de altas dosagens, e aí, de lá para cá, a gente teve um avanço muito importante, né? Não só das próprias pílulas, realmente, né? Que hoje a gente consegue ter pílulas de baixa dosagem, mas que também garantem a efetividade, né? E com menos efeitos colaterais, né? Com certeza, né? Então, hoje a gente conseguiu isso, né? A indústria farmacêutica, os estudos, as pesquisas conseguem dar uma variedade de pílulas, né? De tipos de hormônio, de combinações, de dosagens realmente, tentando trazer a efetividade do método e com menos efeitos colaterais, né? Mas a grande questão da pílula é que a gente precisa lembrar de tomar. Sim, e nem sempre a gente lembra. E aí é que mora o perigo. Não adianta a gente ter uma pílula linda, maravilhosa, super moderna, se ela continuar na cartelinha. Sim, com certeza. E gera muitas dúvidas, né? Porque se você esquece de tomar, pula, não pula, toma 2 no dia seguinte. E aí, nessas questões, também pode aumentar o risco, né? Sim. Eu costumo falar, assim, de modo geral no consultório, que mais de 2 esquecimentos por cartela, né,
são importantes e são um sinal de alerta de que, opa, não tá legal, eu preciso rever isso daqui. Preciso rever se é esse método que é bom pra mim também, porque né? não tá legal. É claro que aí difere, né? Se é no começo da cartela, se é no final, se foram 2 dias seguidos. Mas assim, não tá legal, realmente. Chegou no final do mês, eu peguei a cartelinha e vi que tem comprimidos pra trás, né? E realmente eu não quero engravidar naquele momento. Algo não é porque já aconteceu isso mês passado e eu não engravidei que vai continuar acontecendo. O risco ainda existe. Existe, né? Então, isso é uma das indicações, né, esquecimentos frequentes do que a gente chama de métodos contraceptivos reversíveis de longa duração. Né? Reversíveis porque a partir do momento que a mulher decide engravidar, ela pode parar com esse método e seguir com a ovulação normal para tentar a concepção. Isso, a concepção. Obrigada. Isso é a concepção. Isso, porque a gente, nesse aspecto, nessa classificação, né, os métodos reversíveis são aqueles que não vão atrapalhar a nossa fertilidade. Ou seja, a gente não vai ter um comprometimento da nossa fertilidade, né? A partir do momento que a gente suspender ou retirar, enfim, aquele método, a nossa fertilidade ela vai voltar e aí a chance de engravidar vai acontecer. Legal. Uma coisa que tem a ver um pouquinho, às vezes eu gosto de orientar, que o pessoal fala assim, eu usei pílula por muito tempo, será que tem problema? Será que eu vou ter dificuldade para engravidar, né? O tempo de uso de pílula ou o tempo de uso, por exemplo, tô indo pro 2º DIU, já coloquei um DIU, tô indo pro 2º DIU, tem problema? Não tem problema o tempo de anticoncepção. Na verdade, o que tem problema é a nossa idade. Que com o tempo vai avançando. Né? E a gente sabe que a nossa taxa de natalidade, ela diminui à medida que a gente envelhece. Né? Sim. Mas aí, talvez esse seja um tema de um outro Sim, total. Tô aqui pensando, episódio. Eu estou com os 38, então preciso acelerar pra ter mais um neném. Já tô nessa fase. Aí é um episódio, um tema para um outro episódio. Com certeza, é bem legal mesmo. Vou até anotar. Mas, voltando, enfim, né? Aquela mulher que, independente da idade, seja adulta jovem, seja aquela paciente que está na faculdade, seja aquela paciente que está iniciando o mercado de trabalho, né? E que realmente não pensa em engravidar e tem esquecimentos frequentes, os métodos aqui são uma primeira opção. Né? E quais são esses métodos? Bom, um grande representante deles, né, é o dispositivo intrauterino, né, no qual a gente chama popularmente de DIU, né? Que a gente tem, no passado tínhamos dois tipos, agora a gente entrou com o 3º tipo que também é hormonal, que a gente tem um dispositivo intrauterino de cobre, né? Que ele não é hormonal, ele não é medicado, na verdade, né? Ele não é medicamentoso. Ele o DIU, não sei se todo mundo já viu, mas também é só jogar na internet, a gente consegue ter uma dimensão do que é o dispositivo. Ele é em formato de T. E o DIU de cobre, e também temos o DIU de prata, eles são revestidos ali pelo cobre, né, pelo íon de cobre, que vão promover, eu vou falar bem a grosso modo, tá? Para que a gente consiga entender. Eles promovem algumas alterações anatômicas ali, entre elas um processo inflamatório no endométrio, que é a caminha do bebê, né? Eles peçam muco cervical, que é super importante na concepção, né? Porque é o muco cervical que possibilita que os espermatozoides subam, né, do fundo de saco vaginal até o útero, as trompas e acha a fecundação. Eles diminuem também a motilidade das trompas, né, então essa trompa fica com uma motilidade diminuída para que ela possa captar esse óvulo, né? E aí são por esses motivos, essa junção de mecanismos, vamos assim dizer, que eles promovem a anticoncepção, certo? O DIU medicado, né, que o principal representante é o Mirena, e agora a gente está com o Kailena, que também tem uma dosagem um pouquinho menor.
que são os únicos medicados no Brasil, então até por isso que a gente pode falar nome comercial, eles têm, além do material, claro, para fazer o dispositivo, eles têm progesterona isolada, né? E a progesterona isolada causa uma atrofia nesse endométrio, ou seja, esse endométrio, ao invés dele ficar gordinho, preparado para receber esse óvulo, ele fica fino, ele fica atrófico, ele fica hostil, digamos assim, para que ele não receba, né, esse óvulo aí, né? Uma coisa interessante é que esses mecanismos principais do DIU, eles são diferentes do mecanismo da pílula, né? Porque quando a gente fala de pílula, a gente está falando de um bloqueio hormonal e a gente está falando de ovários em repouso, né? Então, a gente não vai ter a ovulação. Sim. Certo? E todas as possíveis consequências de não ter ovulação. Quando a gente fala do DIU, a gente está falando que pode haver a ovulação, porém, vai ser dificultada, né, ou impedido a fecundação, né? Então, isso é uma questão legal e talvez quando a gente extrapola um pouquinho uma queixa de consultório, né, daquela paciente que é usuária de pílula há muito tempo, que tem uma queixa de diminuição da libido, de dificuldade talvez de ganho de massa magra, um certo desânimo de forma geral. É claro que tudo isso é multifatorial, né, gente? Mas também trazendo uma certa contribuição da pílula nesse aspecto, quando a gente oferece o método de longa duração, de repente a gente pode oferecer uma melhor oportunidade para ela e uma melhora nessa performance, né? Tanto da questão da libido, quanto da questão da performance na atividade física e como um todo aí. Ah, não, sim, faz total diferença. Eu usei pílula há muitos anos e quando eu parei, gente, foi impressionante. A sensação que eu tive é como se tivesse tirado... como se o mundo tivesse mais cor. Eu acho que, eu não sei, deve ser a mesma sensação. Eu tenho uma amiga que ela falou que era a sensação do tirar e pôr o óculos. Sabe? Sem óculos enxerga de um jeito, com óculos enxerga de outro. Mas, gente, melhorou muito. Eu me sentia mais feliz, a libido melhorou muito. E muito impressionante mesmo. Então, não sei, né, se isso pelo tempo prolongado. Mas é uma coisa que eu senti mesmo. E depois eu optei pelo DIU. E eu gostei muito do uso também, pelo tempo que eu fiquei. E eu acho que cada escolha é muito particular, né? Sim, da mulher. E por isso que é importante ter informação para que ela possa ter essa escolha, né? Mais adequada. E eu falo que além de ser uma escolha individual, né? Que a gente precisa avaliar, é uma escolha que ela muda. Para a mesma paciente, ela muda. Dependendo da fase que ela vive, né? Dependendo da fase. Sim. Porque método, infelizmente não existe um método que seja isento de efeitos colaterais, isento de riscos, né? Que seja maravilhoso. Não temos. Eu tenho falado isso, que mesmo que a escolha seja individual para cada mulher, ela também difere no decorrer da nossa vida, né? Porque em cada momento a gente tem uma prioridade. Em cada momento, na verdade, a gente é uma mulher, a gente tem uma experiência, né? Então, ali quando a gente tem a nossa primeira menstruação, a menarca, a gente é adolescente, enfim... vai um pouco mais à frente, começamos a namorar, temos a nossa primeira relação sexual, a gente não tem muita experiência, não tem muita malícia, né? Tem toda essa questão ainda de um medo, de uma insegurança. Talvez a questão de menstruar seja importante para que a gente saiba que a gente não tá grávida, né? Então, é difícil às vezes a gente falar para uma adolescente, olha, você pode tomar um anticoncepcional contínuo sem pausa, ou vamos colocar o DIU, e que você não vai menstruar, mas você não vai estar grávida. É verdade, né? É verdade. Porque elas questionam pra gente, tá, mas eu vou ficar insegura. Eu vou ficar todo mês achando que aconteceu alguma coisa. Porque a gente também falha do método. Então, ela vai falar, se eu posso ter uma falha e eu não vou menstruar... Como eu vou saber? Né? Como eu vou saber? É verdade. Claro que hoje até tem mais adolescentes, adultas jovens colocando DIU, isso mudando um pouquinho, mas tem ainda essa questão, né? Então, talvez para esse público, tomar um anticoncepcional
pode ser uma opção nesse primeiro momento, né? Pra ela iniciar essa atividade sexual, para ela ficar mais tranquila, para ela ter esse fluxo. Um conhecimento melhor também do próprio corpo, né? Não, mas aí tá bom. Ela começou, sempre que a gente prescreve, a gente precisa reavaliar para ver como que tá sendo esse uso, né? Ah, não, ela começou, não tá legal, ela teve dor de cabeça, que também é uma indicação dos métodos de longa duração, né? Não só os esquecimentos frequentes. Então, se eu inicio um anticoncepcional e na sequência ela evolui com uma dor de cabeça tipo enxaqueca, né? Eu preciso reavaliar e teve uma piora com anticoncepcional, de repente ela não pode usar anticoncepcional, né? Então a gente vai precisar realmente mudar de um método. Ou não, ela usou por um tempo, mas ela não tá legal, ela conversou com uma amiga que usa o DIU, que é um pouco mais velha, aí de repente ela começou a namorar num relacionamento um pouquinho mais sério, enfim, ela achou que a libido não tá legal. Não, então vamos mudar, vamos voltar a ciclar, vamos perceber, né? Eu falo que talvez na nossa geração, 35, né, 36, a gente tinha essa questão do medo muito grande de engravidar na adolescência. Sim, é verdade. Né? E aí a gente tinha a questão da acne, enfim, e aí a gente começou a tomar anticoncepcional com 14 anos, e aí a gente com 18 começou a namorar, e aí a gente precisava do anticoncepcional, e aí a gente passou 15 anos, 17 anos da nossa vida tomando anticoncepcional. Né? Bem isso. E aí a gente não sabe o que é ciclar. Não mesmo. A gente não sabe o que é ciclar. Eu fui descobrir o que é ciclar agora, faz 2, 3 anos atrás. Talvez a gente descobre ele na gestação, e eu até falo assim, olha, que engravidar rápido talvez não é legal, porque aí você nem vai perceber. Nem vai sentir. De repente você engravida no primeiro ciclo, aí você vai ficar também 9 meses, é claro, sem saber o que é isso. E depois a amamentação. E né? tudo mais. Então, e aí às vezes tem paciente que gosta de passar pelas fases do ciclo, né? Que gostam da questão da alteração hormonal que a gente tem. Na verdade, enxergam também a alteração hormonal como algo positivo. Como algo positivo. E não como vou ter TPM, vou ficar estressada e tudo mais. Teve um episódio que a gente falou bastante sobre isso, né? A Flávia Junqueira falou bastante sobre a importância do ciclar. Ciclo, isso. E esse olhar mesmo, que faz parte do feminino, né? Com certeza. E aí, para essa paciente que quer, por exemplo, ciclar, mas ela não quer engravidar, a gente não pode orientar só preservativo. Né? Na verdade, preservativo, ele sempre entra em todas as indicações, né? Mas nunca sozinho. Então, qual que é uma opção para essa paciente? Por exemplo, o DIU de cobre. Né? Porque ela vai continuar ciclando, se percebendo, Se percebendo, ela vai ter o fluxo, né? Ela vai ter toda a passagem pelo ciclo, pelas alterações hormonais e vai ter a menstruação, né? O que a gente pode ter de efeito colateral ou efeito indesejado? Um pouco do aumento do fluxo menstrual, né? Que hoje também acho que está ressignificando. Muita coisa, né? Com certeza. Talvez na nossa época também se falava assim, a mulher moderna, ela não pode menstruar. É verdade. Né? E hoje a gente fala, qual que é o problema da gente menstruar? Sim, né? Sim. A gente pode menstruar. E aí, é claro, só que tem paciente tem mulher que não gosta realmente da menstruação. De repente, essa paciente vai ter um pouquinho de dificuldade para usar o DIU de cobre. Mas não, ok, tudo bem, não tem nenhum problema sobre o meu período menstrual, não tem cólica, que é uma questão também que a gente avalia. Né? Tem um fluxo ali de 3, 4 dias, ok, não me atrapalha no dia a dia, fico bem, consigo fazer as minhas atividades numa boa, tal, ok. Você pode ter até um tempinho um pouquinho maior, um fluxo um pouquinho mais estendido, mas sem nenhum problema. Legal, e os hormonais, né? Aí não tem ciclo, ela não menstrua. Aí ela não tem o ciclo, porém, ela não tem o ciclo talvez todos os meses, né? Porque a quantidade de hormônio que a gente tem, elas não são suficientes para bloquear totalmente o ovário, né? Então, aí é difícil a gente entender, mas a gente pode não ter menstruação, porém a gente estar ciclando. Vai ovular, né? Mas o endométrio não descama. Não vai descamar. Por que ele não vai descamar? Porque eu tenho uma progesterona ali que vai deixar ele atrófico, né? Mas eu não vou ter tanto impacto, por exemplo, na questão
da libido, de perceber as fases do ciclo, né? Tem usuária de Mirena que percebe todo mês a ovulação. Olha. Ela tem como se fosse a dor do meio, né? Que é uma dor entre as menstruações, que é quando a gente tá ovulando, né? Sim. E aí ela percebe certinho que ela tá ovulando. Então, isso é possível. Dá pra gente falar que vai ser em todos os ciclos, aí é muito individual, tipo assim, de mulher e essa pra mulher. percepção também tem mulheres que, mesmo sem nenhum método, não conseguem Não perceber. Sim, com certeza. Né? Não tem essa conexão. Eu acho que precisa ter esse entendimento, né? Essa percepção corporal. É bem importante estar voltada para isso. Sim, com certeza. E assim, uma questão que eu acho que é muito... que gera uma dúvida muito grande e que traz certo receio das mulheres é pensar que se o DIU é um método abortivo, né? Falar, mas ele é abortivo? Quando que começa a vida? Né? Então, o óvulo vai ser fecundado, aí começou a vida e caiu no endométrio que não tá receptivo, né? Então, sempre tem esses questionamentos. Eu acho que você recebe muito disso também no consultório, né? Sim, tem essa questão e talvez até uma crença, né? Que veio com isso. Mas a gente, à luz da ciência aí, né? Sem a gente falar em questões outras, porque aí é muito individual. Sim. Mas a gente só vai ter vida a partir do momento que aquele embrião tiver uma viabilidade, tiver uma oportunidade de desenvolver. Sim, faz sentido. Né? Porque senão, por exemplo, quando a gente faz reprodução assistida, a gente não poderia fazer, né? Porque a gente faz a reprodução para que a gente tenha embriões. Eles precisam estar... Então, se partisse desse princípio, eu teria vários bebês só pelo fato de ter embriões. Sim, faz sentido. Então, a gente precisa ter um embrião saudável, né? E a gente precisa ter uma caminha saudável para receber esse embrião, né? Talvez, na mesma analogia que a gente, quando no parto, a gente recebe esse bebê, o endométrio precisa receber esse óvulo. Sim, faz sentido. Né? É legal pensar dessa forma, porque alivia os corações. Sim. Para esses mitos, essas crenças que vêm junto com esse tipo de método, né? Com certeza. Né? E aí, dentro desses métodos, é só o implante entra também como reversível de longa duração? O implante intradérmico, né? Que a gente também tem apenas um Implanon no Brasil. Ele é um método também de longa duração, né? Ele fica no braço, eu costumo falar que ele parece um palitinho de fósforo. Ele também tem um tipo de progesterona, né? Na verdade, quem faz a anticoncepção, o hormônio responsável por fazer a anticoncepção é a progesterona. E aí, o que difere entre um método e outro são os tipos de progesterona, como se fossem primos ali, né? E a quantidade. E o Implanon, ele tem um tipo de duetonorgestrel da progesterona que consegue, um pouquinho diferente do DIU, causar anovulação, né? Então, a paciente usuária de Implanon, ela vai ficar com os ovários bloqueados. E isso, por exemplo, para quem tem TPM, né? A TPM, ela é desencadeada pela questão da ovulação, né? Então, para quem tem uma TPM importante, o DIU talvez não é uma opção. Porque ela pode até não menstruar, porém ela pode manter o quadro de TPM. Sim. Né? O Implanon já seria uma opção, porque ele vai conseguir bloquear a ovulação e melhorar a questão da TPM. Desses sintomas, né? Desses sintomas. Então, olha como é interessante. E trazer informação liberta mesmo, né? Porque se você entende, né? Você pode conversar com o seu ginecologista para ver a melhor opção. Né? E não necessariamente a opção que ele der é a que você vai aceitar sem ter essa conversa, porque você pode adequar melhor para o seu estilo de vida, para o momento, para a fase em que você vive, né? E para amenizar essas questões de TPM, esses sintomas que para muitas mulheres são muito intensos, né? Com certeza. Eu acho que todos os métodos, eles trazem como se fosse um plus a mais
de efeitos benéficos, né? E aí a gente tem, é claro que tem aquela mulher que é super bem, que ela só precisa da anticoncepção, mas tem aquela mulher também que tem uma queixa, hora de TPM, hora do esquecimento, ou ela traz um histórico de enxaqueca muito importante, ou ela tem alguma alteração metabólica no fígado, né, hepática, e ela não pode tomar medicação via oral, ou ela já toma outros medicamentos via oral que tem um metabolismo parecido com o metabolismo da pílula, e isso aí interfere tanto nos medicamentos que ela já usa, quanto nos medicamentos, quanto no próprio anticoncepcional, né? Então, a gente precisa avaliar tudo isso quando a gente fala de planejamento familiar, quando a gente traz essa questão. Mais uma vez, tem aquela paciente rígida que ela precisa simplesmente só ter anticoncepção, e tem aquela paciente que traz todo esse histórico, esse repertório pra gente destrinchar aí qual que seria. E fazer a melhor opção, né? Eu lembro que antes na minha adolescência, eu usava a pílula, e depois que a Maria... É bem essa questão de fases mesmo, né? Depois que a Maria Luísa nasceu... E aí eu lembro que eu vivi um puerpério, assim, enlouquecedor. Eu chorava todos os dias, era uma coisa que eu falava, meu Deus, o que eu fiz da minha vida? Aí eu chorava porque eu chorava porque eu chorava. Falei, nossa, mas era o que eu queria, por que eu tô chorando? Aquela coisa louca. E aí meu marido chegou pra mim e falou assim, e aí, quando é que a gente vai voltar? Eu falei, existe vida sexual após parto? Não é possível. Você queria morrer, tudo que você queria que não te perguntasse isso. E aí eu falei, não sei, tem que voltar na médica. Até aí eu voltar... primeiro coloca na médica a questão. A culpa. Aí eu falei, não, tem que voltar na médica, me deixa. E aí eu falei, nossa, eu vou enrolar pra marcar, não vou voltar tão cedo. E aí não resolveu, porque ele mandou um WhatsApp pra médica. Doutora, libera eu aí. Eu tava com 35 dias. Aí ela respondeu, tudo bem, tá liberado. Eu, o quê? Eu vou matar essa médica. Como assim? Eu tô fugindo. Era. Meu álibi já era. Já era. Eu falei, nossa, não me encosta até eu resolver o que eu vou fazer, porque vai que eu engravido de novo, tô fora. E aí eu lembro que quando eu cheguei, eu falei, pelo amor de Deus, eu quero um negócio que eu não esqueça. Porque no pós-parto, noite sem dormir, aquela loucura, esquecer pílula é um minuto. E aí foi que eu escolhi por esse método e foi muito bom, assim, eu gostei bastante, né? E na verdade eu vivi, assim, e não achei nada doloroso a aplicação, e não é mesmo, né? A inserção do DIU. Eu costumo falar assim, ela não é indolor, né? Mas não é uma dor duradoura, primeiro de tudo, né? E é uma dor aguda ali, né? Que a gente consegue passar, a grande maioria, né, mesmo em pacientes indigestas que nunca tiveram filhos, né, conseguem passar. Quando a gente já teve um parto vaginal anterior, é um pouquinho mais tranquilo. Por isso, então. E foi logo no pós-parto também, né? Por duas questões. Uma, porque esse colo já dilatou, né, e já voltou. E outra, porque talvez você tenha uma sensibilidade, né, uma resistência, vamos dizer, à dor maior ali, porque é realmente só na colocação. Eu falo que o procedimento como um todo, desde o momento que a gente começa até o final, de 8 a 10 minutos. Né? Bem rápido. É lógico que demora para o paciente se trocar, para se posicionar, toda a questão do preparo. A doutora Thaís, a minha irmã queria colocar o DIU, né? Ela perguntou, ela falou assim, não, é uma morte súbita de segundos. Eu não sei. Mano, de segundos. Eu falei, ela, mas são segundos, né? Mas morte súbita assusta. Aí minha irmã foi para centro cirúrgico para colocar. Falei, não foi muito acho que, eu não sei se ela falou pra mim ou pra ela, sei lá, não sei que situação que a gente deu até bastante risada, né, mas realmente, eu pus no pós-parto, ela até tinha me explicado que no pós-parto o colo tá mais aberto, então a dor é menor mesmo, né. Mas assim, mesmo em pacientes realmente que nunca tiveram, adolescentes, enfim, é claro que com entendimento, né, não vai achar que vai lá e vai... Tá tudo bem, né? É igual quando a gente vai no dentista. Quem que vai no dentista super tranquilo? Um pouco de desconforto vai ter. Vai ter, né? sim. Mas é tolerável. Sim, tolerável, né? E pra tirar é mais simples do que colocar. Mais simples pra colocar, porque a gente tem a questão da cordinha ali, né? E ela fica visível no canal vaginal. E aí, quando a gente precisa retirar, a gente pensa essa cordinha e consegue retirar. Legal. Né? Nesse aspecto de dor ainda, uma das opções, uma das questões que veio o DIU ainda com mais baixa dosagem hormonal, foi porque ele também conseguiu ser menor.
E nos estudos iniciais, né, se falou-se talvez que a percepção da paciente da dor é menor do que a do Mirena. Né? Então, também já está se evoluindo nesse aspecto, no sentido de tentar uma menor dosagem hormonal, um menor tamanho desse dispositivo e do tubo de insersor e também dar um conforto melhor na colocação. Sim. Ah, legal. Então, são esses os métodos que a gente tem, né? Tem algum outro? É o DIU e as suas opções, né? O cobre, o prata e o hormonal. E o implante intradérmico, que também é hormonal. Sim. E pra gente caminhar aqui, né, pro nosso encerramento, eu acho que isso é muito importante. Entender cada método, entender em qual ciclo, em qual fase da vida essa mulher se encontra e conversar com o ginecologista sobre a melhor opção, né? E eu acho que é uma decisão tomada em conjunto. Com certeza, em conjunto. E eu sempre, quando eu tô diante, né, de uma discussão sobre métodos de longa duração, eu nunca decido na hora, né? Vai na consulta, vamos colocar agora. Legal, sim. Né? Às vezes, quando a paciente já me traz esse questionamento, esses dias até ela é filha da minha psicóloga, e a gente estava há um tempo já caminhando, ela estava com um pouco de resistência inicial de colocar um Implanon e colocar outro método, enfim. E aí, só que me mandando mensagem que ela não estava satisfeita com a pílula, né? E aí, chegou no momento que eu falei, olha, então a gente precisa conversar. Mas eu vou te dar um dever de casa. Você vai estudar todos os métodos de longa duração que existem. Aí eu falei, se você tiver amigas, enfim, você pode discutir com elas, compartilhar. E aí, você marca o retorno e a gente conversa, né? Então, quer dizer, eu dei uma oportunidade da paciente avaliar, estudar, conversar, né? É claro entender, né? A nossa orientação ali é importante, isso não vai ser passar por isso, né? Substituir. Mas ela já traz um conteúdo, né? E mesmo assim, então tá bom. Então é isso. Então a gente vai agendar pra gente colocar, enfim, né? Porque também a questão dos métodos de longa duração é o que eu falo, a gente eventualmente não vai colocar o DIU, vai ficar 2, 3 meses com ele, vai querer retirar, né? Porque a gente precisa de um tempo de adaptação a eles. A gente tem a questão, por exemplo, do DIU da dor, de colocação, né? Do risco, que não é isento de riscos. Sim. E aí não dá pra simplesmente a gente querer tirar. Mudar, ficar mudando pra ver o que é melhor, né? Tem que ser uma decisão mais... Você tem o investimento daquele dispositivo, enfim, né? Então, assim, é uma decisão que a gente precisa estar um pouquinho mais madura. Não é querendo dificultar a decisão e nem a acessibilidade, não é isso. Sim, a ideia é ter uma decisão mais assertiva. Assertiva e mais realmente embasada aí, né, nesse contexto geral. E aí, a partir daí, a gente faz esse planejamento, né? Ou a partir daí... a paciente pode também falar assim, não, eu vou continuar usando a pílula, né? Mas eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou ficar mais atenta. Tá bom, vamos continuar? Se a questão é esquecimento, por exemplo, então eu quero te ver daqui 1 mês, daqui 2 meses, pra você me falar se você tá usando mesmo ou não. Sim. É uma parceria, então, né? Do médico com a paciente. A gente faz a nossa parte, né, de orientar, escolher em conjunto e também, não é orientar e pronto, acabou. Precisamos fazer o segmento. Acho que o segmento é importante. É importante para a boa relação da mulher com esse método, com esse método, com certeza. Ai, é isso, adorei. Nossa, foi ótimo. Foi ótimo mesmo falar. Eu acho que é um assunto muito importante. Eu tenho certeza que esse episódio... Assim, é aquele episódio pra ficar fixado, sabe? Para as mulheres procurarem entender um pouco mais, sabe? Com certeza. E foi só um panorama geral. Né? E a gente pode destrinjar ainda muito mais. Com certeza. Né? Mas acho que pelo menos o sinalzinho ali, o recado a gente deu. Isso. Né? Para quem tá buscando alguma alternativa, tem muita informação de qualidade aqui. Com Obrigada, certeza. Viu, doutora Obrigada, Carol? Adorei. Eu que agradeço. Foi ótimo. Obrigada. Imagina.